Boa noite, pessoal. Começando o nosso Isso Podcast de hoje com um assunto... vai ser um bate-papo super bacana com a galera aqui, né? E você pode apresentar o nosso convidado especial de hoje aí? Com certeza. Gosto quando ele pede assim. Com certeza. Bem-vindo a esse podcast. E olha só, o nosso convidado especial de hoje é ele. Quem não conhece? Essa pessoa em Altamira. Eurípides Amorim. Seja muito bem-vindo. E hoje eu tenho certeza que o assunto, assim como, né, de outros programas, vai assim ser muito válido para todos que estão nos acompanhando. Então, seja bem-vindo a esse podcast. Cara, obrigado. Boa noite, Alberto. Obrigado pelo convite. Eu estou hiper mega feliz de estar aqui com vocês. Bacana, obrigada. Quero, em primeiro lugar, te honrar vocês dois. Eu acho que a gente precisa ter esse espaço. Eu acho que eu vejo um espaço desse, eu fico muito feliz, porque são novas vozes, né? Você sabe que o mundo agora, a tendência do mundo é voz, sabia? Sim. A nova tendência do mercado mundial é voz. Então, vocês entrar nesse cenário é que vocês estão conectados. Então, é verdade. Estou super mega feliz de estar aqui. Então, aqueles que ainda estão nos vendo aí, ó, clica aí no sininho do Isso Podcast aí do YouTube, conecta, te inscreve, toca no sininho porque é para ser notificado. Então, verdade. Estou feliz. Obrigado, viu, por esse Obrigado, a gente que agradece. Chamei de cara logo. Não, bora. É muito bacana. Vou confessar uma coisa para você e para todo mundo que está nos assistindo. Nós ficamos muito felizes quando uma pessoa dá uma resposta tão rápida. Não vou sim, porque geralmente, né, os convites a gente faz. Gente, é um espaço para todo mundo. Quem quer ser visto, quem quer compartilhar a sua história, aqui também é um espaço e com certeza todo mundo é bem-vindo. E mais uma vez, obrigado por ser tão solícito nesse momento. Nada, eu que agradeço. Eu também tenho um canal lá no YouTube, né, do Conexão Xingu, então eu sei a dificuldade que é as pessoas quererem. Você falou de ser visto, cara, e Alberto, é interessante porque as pessoas querem ser vistas, quer se promover, mas na hora de um convite as pessoas têm medo, né? Tem medo de uma câmera, tem medo de uma máquina fotográfica, assim. Eu não entendo muitas das vezes isso. É verdade. E tem uma coisa que eu aprendi que diz assim, ó, você quer brilhar, vai pro palco, vai com medo mesmo, porque se tiver com medo, não vai. Então, a sorte é lançada para todos. Sim, e a gente acompanha muito agora com a rede social, tá muito forte, os empresários, né, passando a ter que aparecer na frente da empresa, tá gravando vídeo, né? Não tem assim mais aquele... Ainda tem algumas pessoas que tem aquele receio de aparecer, né? Que tem aquele, será se o pessoal vai... Vou ficar com vergonha aqui, eu vou passar vergonha? A primeira coisa, né? Mas hoje a gente tá acompanhando que a galera tá saindo, né? Assim, da empresa para ir para frente mesmo, falar, expor, né? O que tá... Não, é engraçado, porque o mercado é assim, o digital veio para... Para outro vai ou não vai, né? Então, e você falou uma coisa muito certa do meio empresarial. Então, existe uma cultura, né? Então, a gente precisa entender essa cultura. O mundo hoje é digital, não tem mais como. Não, aqui, ó, esse é um espaço que já quebrou barreiras. Então, antigamente tinha toda aquela formalidade para você ter um programa, para você ter uma estrutura de TV, aquela coisa toda. Então, isso com as redes sociais, com a tecnologia, com os outros canais de comunicação, isso quebrou. Então, hoje, 87% o mercado diz que a TV, a comunicação, ela está aqui. Ó. Esse é o outdoor, esse é a televisão. Sim. Então, a tendência daqui para frente vai ser na mão, não tem como mais. E o empresário, o comerciante, quem for o artista... Qualquer cidadão, qualquer pessoa que queira se promover no mercado hoje, ele tem que estar ligado nisso aqui. Se ele não estiver ligado nisso aqui, ele está fora. Sim. Então, e em todas as profissões, né? A gente vê médico, dentista, todas né? as profissões. Não tem só a gente vê hoje, eu vejo médicos, hoje eu tenho amigos médicos, que eles, e odontólogos, dentista, né? Porque eles não gostam de chamar de dentista. Então você vê o tanto que ele já fala da própria profissão, ele que coloca a postagem, ele que coloca os seus cards, ele que fala. Porque essa é a tendência. E tem um amigo meu, o Jacques, que ele fala, que ele trabalha com rede social, ele tem até o projeto dele do ABC do marketing, que é o básico do marketing digital, né? Porque tem gente que não sabe nem usar o celular. Então ele ensina como você usar o básico. Sim. E ele fala muito disso,
eu até esse dia, numa live que eu fiz com ele no Instagram, eu cometi o que ele falou, né? Que é eu sou muito só do card, né? Então, as pessoas querem ver você, né? Sim, querem ver a sua imagem falando. Então, a Carla que é, como é que se diz? Influencer. Influência digital, as pessoas querem ver ela, a imagem dela falando, usando o produto, se comunicando. E muitas das vezes não nesse padrãozinho normal que a gente tinha. Imagina nós aqui, ó. Tinha que estar de paletó, tinha que estar de blazer, né? Aquele negócio todo. E hoje não, hoje você fala do teu jeito. Então, se você acordar amassado, tem gente que gosta de ver a comunicação do cara amassado. Sim, mais natural, melhor, né? Porque você se identifica, né? As pessoas vão se identificar com aquele avatar, né? Aquela persona que as pessoas querem ver. Sim. O real é melhor. Sim. Sempre, né? Se vestir de uma personagem é muito difícil. E o estalo, assim, pro programa? Assim, que eu vim te acompanhando, assim, nessa parte de empreendedor, né? A primeira vez, eu acho que eu ouvi falar de ti, eu sou de Santarém, tô aqui há 6 anos. Eu vi, foi na Expo Xingu. Isso. Eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu vi. Aí eu já vi alguma coisa de empreendimento e tal. E aí depois eu vi o teu canal, né? Poderia falar do canal e depois da... eu vou, pra falar a verdade, assim, eu vou fazer vou fazer o outro, fazer o contrário, né? Vai gerar um bom papo aqui. Pra falar a verdade, assim, eu tô há 40 anos aqui em Altamira, né? Então eu nasci hoje Tocantins, Paraíso Tocantins, mas é Paraíso do Norte, no Goiás. Eu vim pra cá com 4 anos, né, de idade. Então eu me considero já paraense, claro, tenho a minha origem de nascimento, né? Mas eu me considero altamirense, paraense, eu sou apaixonado por essa terra. Então, assim, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, eu devo a Altamira, eu devo aos meus mestres, aos meus pais, aos amigos, enfim, todas aquelas pessoas que influenciaram na minha vida de forma muito positiva. Então, assim, eu sou filho de uma costureira e de um pai de agricultor, né, lavrador. Meus pais são praticamente semi-analfabetos, né? Minha mãe estudou acho que até 5º ano. Meu pai nunca estudou, nunca sentou numa cadeira de escola, Alberto e Carla. Mas meu pai, para mim, assim, é um visionário, cara. Eu digo que meu pai é um águia, sabe? Olhando para o mundo do empreendedorismo, meu pai é águia. Porque meu pai aprendeu a ler e escrever por autodidatismo. Então, imagina, na roça, naquela época não tinha energia elétrica, era da lamparina, na querosene. Mas meu pai, pelo esforço dele, aprendeu a ler e escrever, cara. Ele via a escolinha, diz que ele fala que ele via lá, ia pra porta e via, ficava aprendendo. Então ele sempre foi muito sábio, né? E meu pai, por todo o sofrimento dele e da minha mãe, ele queria que nós estudássemos. Sim. Então, assim, nós somos em 6, mas a primeira nasceu, né? Morreu. Primeira irmã minha, a mais velha, e nós estamos em 5. Todos os 5 são formados, tem mestrado, tem pós-graduado, enfim. Então, meu pai realizou o sonho dele, de fato, de ver os filhos formados, né? Mas, assim, a nossa infância foi uma infância muito sofrida aqui em Altamira, na década de 80, aí, né? Então, nós chegamos aqui dia 5 de janeiro de 81. Meu pai veio antes. Mas desde pequeno, aos 7 anos, eu já tinha a veia do empreendedor na minha vida. Primeiro por necessidade, né? Então nós tínhamos que trabalhar para ajudar a minha mãe, meu pai na roça, minha mãe ficava na zona urbana costurando para nos sustentar. Então eu vendia picolé, vendia chopp, tudo imaginável a gente já vendeu. Eu já vendi, né? Só não droga, graças a Deus. Nunca me envolvi em coisa errada. Mas assim, do ponto de vista de negócio, do sangue de empreendedor, eu sempre tive isso, né? Então eu fui cadastrado onde hoje conhece ali do lado do cemitério, que é a SEDAP ali, né? Antigamente ali, na década de 80, ali chamava FIBESP, era a Fundação do Bem-Estar Social. A FIBESP era o seguinte, Alberto e Carla, naquela época a criança, o jovem, ele era incentivado a trabalhar, diferente de hoje, claro, pelos direitos conquistados, enfim. Eu não estou dizendo que as épocas estão certas ou estão erradas. Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas naquela época nós éramos incentivados a trabalhar. Então eu ganhei, na época, a gente ganhava uma caixa de engraxate, para quem queria ser engraxate. Quem queria ser lavador de carro ganhava um balde, ganhava aquela escova amarela da Condor.
ganhava, Que ganhava sabão, enfim, os acessórios bacanas. E quem queria também vender chopp, né, ganhava aquela estrutura toda, né, da caixa de isopor. E eu, na época, eu saí para você engraxate. Então, tinha minha caixa de engraxate, com símbolo lá, tudinho. Era completo, cara. Era completo, o kit era completo. E a gente ganhava uma carteirinha, né? Carteirinha, que essa carteirinha te dava direito ao lanche. Então, a gente ia lá lanchar. Mas não era só um lanche da escola de bolacha seca, não. Era tipo um almoço mesmo. A comida era boa. Meus irmãos eram dessa época. Pois é, olha aí, ó, tá vendo? Então, ali tinha eu lembro até hoje que lá no fundo tinha um mesão, era coberto e tal. Então, eu lembro muito disso. Então, assim, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava. E aí, por volta de 3h30 para 4h, tinha o nosso almoço, a nossa merenda lá da tarde. Eu tinha essa carteira, rapaz, até um tempo legal. desse. Mas, assim, o dinheiro que tu ganhava ficava para ti? Pronto, aí, não, aí tudo que os irmãos produzia, nós irmãos, tinha que trazer para dentro de casa, entregava para a mamãe. E parte desse dinheiro ficava com a gente. A mamãe nunca ficava com 100%. Então, ela reconhecia o nosso esforço. E aí a gente comprava material de escola, esse negócio todo, né? Então, isso era parte. Nessa idade tinha que ser desenrolado, né? Que não é só, que a gente vê muito, né? O cara monta um negócio e fica esperando, né? Não é assim, não tem que então, correr assim, sangue na veia do empreendedor desde criança. Então, assim... E aí eu fui engraxate, aí meu pai trazia coisa da roça, a gente vendia, era banana, limão, era tudo que imaginar, a gente vendia um pouco. Até o Alexandre que veio aqui, o Dourado, contou uma história, né, de engraxate, que ele também começou, moleque, e aí ele parece que ele alugava, ele mandou fazer um monte e alugava. E aí ele já tinha E sabe o que era legal, Alberto? Sabe o que era legal desse negócio da história? A gente vai lembrando assim, as coisas do passado. A gente percebe que a gente tinha até os clientes fixos. Olha só, quando a gente lembra disso hoje, rapaz, os caras, não, tem meu sapato aqui. Dificilmente eu ia pra rua, mas eu já tinha aquelas pessoas que gostavam que a gente desse a engraxada. Fidelizou ali a galera. Então, rapaz, eu pegava aquela flanelazinha amarela, eu cantava assim, sabe? Dava aquela piada, aprendia tudo isso. Teve uma que eu contei pra eles aqui, lá em Santarém. Tem um cara que ele é engraxate, e aí ele anda de terno e gravata. Sim. Ele, tipo, mas tem um tempinho que eu não vejo ele, mas aparentemente uns 18 anos mais ou menos. Terno e gravata, olha a estratégia dele. Ele chegava pra engraxar teu sapato. Deixa eu dar uma engraxada aí. Não tem dinheiro, não. Só pra te ver meu trabalho. E pá. Dava aquele grau lá. Só que ele só dava em um. E aí ele se arrumava pra ir embora. Aí o cara ia em outro. Não, outro é pago. Funcionava. Boa estratégia. Então, assim, veio dessa época aí com meu pai, aí trazia as coisas da roça, nós íamos pra roça. Então eu lembro que quando meu pai era sempre foi muito sábio, cara. Hoje, um tempo a gente vai entendendo, tendo raiva, aquele negócio todo, né? E porque a gente não queria ir pra roça, nas férias. Naquela época as férias escolares eram 2 meses. Hoje é 30 dias. Mas naquela época era 60 dias, meu amigo. 2 meses. Aguentar tanto menino de 60 dias. Então nosso pai levava muitas vezes pra roça. E eu odiava, cara, serviço da roça. Eu odiava, sabe? Eu odiava aquele negócio. Eu dizia, eu vou estudar, que eu não quero ir. Nunca isso aqui. Mas meu pai, pensando nisso, meu pai era sábio. Porque ele, de fato, ele levava pra nós, os irmãos, os homens. Dos homens eu sou o mais novo, né? Então tem o meu irmão mais velho, que ele é professor, mora lá em Paraupebas. Tem o Paulo, e que o Paulo tem mestrado em área ambiental e tudo. Ele até mandou uma boa noite aqui. Olha aí, um abraço pro meu irmão aí, o Paulo. Inovação, tecnologia, conhecimento, engajamento e sabedoria. Então, nós, assim, temos história. Aí, o que acontecia? Meu pai nos levava justamente para isso, para que a gente, de fato, não gostasse daquilo, porque aquilo era sofrimento. Sim, e tal. Tá vendo como claro, com toda a honra. Então, assim, meu pai sempre foi muito sábio, né? E minha mãe costurando todo o tempo. Meus pais são hoje, assim, eu olho para meus pais hoje com muita honra. Eu sou o que eu sou hoje por causa deles. Então, quero mandar um beijo para eles aí, que eu acho que ele deve estar vendo. Mandar um beijo para minha esposa também, meu filho, que meu filho é ligado, viu? Meu filho tem canal e tudo, com 7 anos, viu? Caramba. Com 5 anos de idade ele criou o canal dele. E ele que edita meus vídeos, viu? Bacana. A gente tem umas aqui em casa também. Então, assim, o moleque é fera aí, né? Então, assim, aí veio esse processo, né, de vender coisa na rua. Então, a mesma escola que eu estudava, eu voltava para vender na escola de novo, né? O chopp, picolé, aqueles pirulitinhos só de açúcar, cara. Lá no SESI. Lá no final, na rua atrás da parte do SESI lá. Então, tudo isso nós fizemos, cara. Vender. Não sei se vocês conhecem o Chiquinho que já foi. Aí depois que eu vim entender, ele morava aqui no final, acho que da 1º de janeiro aqui, para 7, um da Saizal ali.
E eu pegava aquele cabo de vassoura, a gente botava uns 30 pregos para vender algodão doce. Então tudo isso eu já fiz, cara. Tu imaginar se eu já fiz tudo. Aí chega na nossa... Só pra tu entender o canal, tá? Quero fazer uma ordem cronológica. Pra você dizer, não, o Euripe tá se perdendo na pergunta. Não esqueci da pergunta, não. E aí veio a história da adolescência, né? Aí tu já tá adolescente, aí tu já começa a ter aquele sentimento de olhar as meninas mais bonitinhas, aí tu começa a ter a vergonha, Carla, sabe? De querer vender coisa na rua, ih, rapaz, aquela menina aí que eu achei bonita e tal. E aí a menina pode te ver, né? Que já começa aquele negócio dos 14, 15 anos, né? E aí foi a fase que eu arrumei um emprego já de meio período, já estudando de manhã, ou estudava à tarde, revezava isso, com aquelas... Foi a primeira empresa de neon que veio aqui com neon, sabe? Pra botar luminária nas lojas e tal. Então foi nessa época. Então eu já ganhava meio salário mínimo, já era um salário bacana naquela época pra mim, né? 14 anos, 13, 14 anos. E aí já mudou. Então já mudou, já tava. Eu sempre fui muito estudioso, sempre fui muito dedicado, sempre busquei muito conhecimento, sabe? Meu pai sempre dizia que a gente tinha que buscar conhecimento. Ele sempre dizia isso. Conhecimento vai te chegar. Tem uma frase do meu pai que sempre diz assim, ó, conhecimento é poder. E outra coisa que ele dizia para nós era o seguinte. Então a gente era muito de morar na Anchieta ali, na época, ali na Alacide Nunes, em frente ali, perto da Casa Carro ali, perto da Mônaco. Ali não tem aquela venda de gás ali? Sim. Ela fazia filas em Altamira, tu lembra, Carlos? Fazia filas de gás aqui. Então a gente ganhava dinheiro, Alberto, para reservar a vaga. Caramba. Então a gente pegava aquele bujão de gás e ficava a manhã inteira. Então o horário da manhã, que eu estudava à tarde da manhã, a gente ganhava real para reservar a vaga de gás. Sim. Então a gente tinha 3, 4 pontos lá nosso. Entendeu? Então, tudo isso a gente já fez, cara. Eu e meus irmãos. Eu via isso em banco, né? Lá em Santarém tem muito, assim, o pessoal chega com um banquinho e fica na fila esperando. Eu fazia isso no posto de saúde. Olha aí. Quando a mamãe descobriu que eu não tava conta. Então a gente tinha que ganhar dinheiro. Aí, ó, teve uma época que eu mais os meus 2 irmãos, nós tínhamos... Meu pai era da roça, né? Então a gente tinha facão, enxada, o rastel, o carrinho de mão e tal. A gente limpava quintal, cara. Muitas vezes o cara não tinha o dinheiro, mas ele dava uma galinha caipira. Não, dá a galinha caipira que a gente quer. Me dá aí não sei o que, a gente vai e leva pra dentro de casa. Então, resumindo, aí veio a minha adolescência. O meu sonho era ser estagiário do Banco do Brasil ou do Banco da Amazônia. O negócio tinha que ser banco. Na época eu queria, tipo assim, não, porque eu adolescente, banco, estagiário, eu tinha todo o status, cara. Muito bom. Aí o meu sonho era fazer esse concurso, cara. A gente era só peixada pra fazer os concursos. A gente não lembrava nunca. Resumindo, aí eu lembro que fui pra escola, e aí eu já comecei a fazer o nível médio, aí surgiu uma oportunidade do Banco do Estado do Pará, de fazer a abertura do processo seletivo para estágio. E eles foram lá no Polivalente. E aí, na época, escolheram, os melhores alunos. Então, assim, da 8ª série para o primeiro ano, eu fui aluno de destaque. Eu e outros amigos. Nossa turma era boa, cara. Se eu olho para trás da minha turma da juventude, assim, todos estão muito bem, cara. Graças a Deus. Eu olho para a minha turma, assim, do fundamental, do médio, da faculdade. Então, todo mundo bem, cara. E a gente mantém uma amizade até hoje. Até hoje a gente tem um grupo da nossa turma de 93 para 94. Então, é uma turma realmente sadia, cara. Sadia, gente do bem. E aí foi quando eu fui, Marcel, da Contabilidade, e a Solange, que eu acho que ela mora no sul do Pará, nós fomos os primeiros estagiários do Banco do Estado do Pará. Ali por volta de 15 anos de idade. Então, eu fiquei dos 15 aos 17, quase 3 anos. Aí minha vida mudou, viu, cara? Aí foi um negócio já bacana. Já comprei minha primeira bicicleta. Aí ficou top. Então ficou top. Eu já não vendia coisa na rua, até aquele negócio todo. Já não tinha aquela vergonha, então já era melhor bem visto e tal. Mas assim, sempre buscando conhecimento, sempre buscando, sempre estudando nesse processo todo. E aí a gente fez esse processo, ou você chega na tua juventude, aí foi embora para Belém com meu irmão, o Paulo. O Paulo me chamou, a gente sofreu pra caramba em Belém. Mas assim, ele me ajudou muito, cara. Meu irmão ajudou pra caramba, sabe? Se não fosse eu lá, eu tinha... A gente já sofreu, mas ele fez eu não sofrer tanto quanto ele já tinha sofrido. Sim. Eu tava sofrendo.
E aí foi o processo que a gente, entre 95 e 96, eu voltei para Altamira. E aí você tinha aquela opção, eu fui para fazer faculdade, mas não passei, aí tinha aquela opção, ou você continua para fazer faculdade, ou você volta para trabalhar. Uhum. Então, a gente passando necessidade lá, passar necessidade mesmo, caboclo, né? Uhum. Dormir no chão, igual tá aqui, chão. Eu lembro que a gente pegava, o Paulo tá ouvindo, ele vai tá rindo aí. A gente pegava, ele vendia móveis da Sincol, ele representava, e a gente dormia no estrado da cama, cara. Não tinha colchão, nós não tínhamos colchão. Não tinha colchão. Era no estrado, a gente pegava papelão, Carla, e forrava o estrado da cama, e aí pegava o lençol, e não era lençol grosso não, mas daquele fininho, sabe? Que se tu botasse assim na luz, o bicho aparecia do outro lado. A gente dobrava ele e botava aqui na cabeça para não ficar amassado, sabe? Do outro dia, assim. Então, essa era a nossa... essa era a nossa vida, cara. Nossa vida era essa, ovo mesmo. Mas assim, a galera de Altamira também foi. Então, essa galera que eu vejo hoje formada em Altamira, eu vou te dizer, ó, Otacílio Lino, o Rogério, o Dr. Fábio Drozdowski, essa turma toda da nossa época. Só que eles eram filhos de gente que tinha condição, mas assim, era regrado o dia dele. Nós não tínhamos, nossos pais eram pobres, tinha nem nós que não tinha que regrar, então a gente se ralava pra caramba. Só que era uma turma muito bacana, cara, que todo mundo se juntava lá em Belém e todo mundo se ajudava. Então tem essa história aí bacana, sabe, E às vezes o pessoal vê, né, alguém com um empreendimento bacana, o cara tem sorte. Né? Não vê que o cara ralou ali. Geralmente, por que eu quero fazer esse histórico aqui pra gente entender e essa tua pergunta é interessante, porque quem me conhece há pouco tempo, exemplo, tu não tá conhecendo essa história agora, tu tá há 6 anos aqui, né? Sim. Então tu tá conhecendo essa história, tu tá rindo aí pra saber o tanto que a gente sofreu, né? Então quem não conhece essa história da gente, acha que a gente nasceu num berço bacana, né? Não. E eu tenho muito orgulho disso, cara, isso não me envergonha, pelo contrário, isso me engrandece. Fortalece. Me fortalece e tal. E aí foi essa opção, eu voltei pra Altamira pra trabalhar. Então voltei, trabalhei, fiz o concurso da prefeitura, passei. Na época eu era a gente fez a campanha do Claudemir, o Claudemir ganhou a eleição em 96 para 97. Mas ele lançou o concurso, passamos. E aí eu peguei e não estudei, falei, eu vou parar um tempo que eu preciso trabalhar para me fortalecer, me ajudar e ajudar a minha família, né? E aí foi o tempo. E foi quando eu recebi um convite, aí já com 22 para 23 anos, recebi um convite para eu gerenciar o Detran. Então eu fui diretor no Detran por 7 anos, diretor regional. Então assim, eu devo muito, cara, muito ao Detran, muito. Porque assim, foi um grande teste para mim, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Então muita gente que me conhece hoje, em Altamira recente, de 2000 para cá, me conhece dessa época. Mas foi um trabalho assim que a gente fez um trabalho gigantesco, um trabalho realmente que me elevou do ponto de vista profissional, do ponto de vista de moral e tudo, né? Sim. De valores eu ainda e tal. lembro muito ainda, mas eu até comentei, né, contigo, a questão do Detran, eu lembro de você, quando eu comecei na reportagem. Isso, eu lembro. Ainda. Eu lembro. Um dos primeiros entrevistados, um dos primeiros cobaias da minha vida, mas sempre... Então, assim, foi uma trajetória, assim, muito bacana, só que eu sempre busquei conhecimento, sempre, né? E aí, assim, nessa mudança, veio também, eu fui para a Assembleia Legislativa, enfim. Eu trabalhei 14 anos no público, né? Entre concurso e cargos comissionados, né? Depois eu fui para o setor privado. Então, assim, nessa trajetória... Só que o empreendedorismo sempre teve na minha veia, cara. Assim, eu sempre trabalhei no público com visão de privado. Eu sempre procurei que no público, não é porque é público que não tem que ter resultado, não tem que ter meta, não tem que ter planejamento. Tem que ter, cara. Não se acomodou, né? Não se acomodou. E eu acho que é por isso que eu tive muito sucesso nos lugares que eu passei. E é lembrado. E é lembrado. É sou bacana, lembrado por isso. Construiu a tua história. Mas nessa trajetória toda, aí veio pro setor privado, eu fui pra federação, né? Então, fui pra Federação das Indústrias, na Redes, que para mim foi um divisor de água da minha vida, assim, de 2013, né? No início de 2013 eu fui pra Redes, a gente veio para assumir um projeto na época da implantação de Belo Monte, que era
que era preparar os fornecedores locais para fornecer para o grande empreendimento. Então, olha onde a minha vida, para tu ver como a minha vida tem a ver com empreendedorismo. Então, nessa história, eu vim trabalhar com fornecedor. Então, ou seja, preparar fornecedores locais para o empreendimento. Aí, cara, tu imaginar, foi assim, foi muito trabalho, muito trabalho. Foi quase 6 anos, assim. E vários segmentos, né? Não, assim, aí era Norte Energia aqui em Altamira, os 5 municípios impactados. Eu tinha que atender a Mineração Rio do Norte em Oriximiná e tinha que atender a Alcoa, lá em Juruti. Nossa. Então, eu viajava muito, cara. Muito, muito. Aí era Belém, aí era Altamira, Belém, Santarém, Juruti. Era esse percurso todos os meses. Claro, a gente formou uma equipe nessa história toda. A gente tinha uma grande equipe. E que eu quero, assim, agradecer a equipe para trás. Enfim, o Marcel da Redes, que até hoje é um grande amigo, um irmão. Até hoje eu ainda presto serviço para eles ainda. Mas, assim, foi um grande divisor de água, realmente, na minha vida. Porque foi um dos lugares que a gente tinha liberdade para atuar, liberdade para pensar. Então, é muito legal você trabalhar num espaço, Alberto, onde não existe fronteira para tu pensar. Não tem aquele negócio de chegar 8 horas, tem que sair 12, tem que entrar 14, sair 18. Cara, eu odeio rotina. Então, mas é desgastante mesmo. Então, para mim, eu gosto de trabalhar em processo criativo. Sim, sim. Essa coisa descontraída. Igual nós estamos aqui, ó. Sim. Então, você vai ter papo, é girar, é falar, enfim. Então, à vontade. Né? Ficar à vontade. Então, veio essa história aí do mundo. Aí, nessa história da... E o network, né? Que construiu, né? Assim, de ampliar... E aí, eu vou voltar aqui, ó, rapidinho, fazer um déjà vu aqui do meu pai. Quando ele dizia lá atrás que o conhecimento te traz poder. Meu pai dizia assim: meu filho, se vocês estudarem, vocês vão ter acesso, vocês vão sentar um dia no mesmo lado de um médico, de um empresário, de qualquer pessoa. Porque eles não vão olhar você pelo dinheiro, eles vão olhar você pelo conhecimento. Cara, quando eu cheguei na federação, e não só no estado também, quando eu trabalhei no Detran, assim, eu tive, igual estou com vocês aqui, eu tive com o Dr. Almir Gabriel, o final do Dr. Almir Gabriel, para mim é um grande exemplo na política, é um grande líder para mim. É um cara que me ensinou muito, muito, muito. A doutora Suleima, que para mim é minha segunda mãe, então é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, assim, de dizer. A doutora Rosa Cunha, foram pessoas assim, eu tive muita sorte também, viu, Alberto? Porque eu tive grandes líderes, né? Fui bem liderado, né? Então eu tive muita sorte. Isso é muito importante para a formação. Então eu tive muitas oportunidades e que, de fato, pessoas me colocaram para eu estar à frente. O próprio atual prefeito hoje, o Claudomiro, foi o cara que me deu a oportunidade lá atrás de assumir um cargo de uma importância realmente grande, né? Eu tinha 23 anos, cara. Novo, né? Caramba. Imagina. A responsabilidade. E eu atuei nesses 10 municípios aqui da Transamazônica. Então eu fiz muito network, muito mesmo. Trabalhamos muito. Então eu lembro que até hoje, eu acho que, não sei se vai acontecer, mas até hoje, o Exército 51 bis, ele me ajudava, cara. Nós tínhamos todos os setores de segurança pública trabalhavam com a gente. Polícia Federal, PRF, Polícia Civil, Militar, Demutran e o Exército, cara. O Exército me cedia homens, que é a coisa mais rara. Eles me cediam, tinha blitz que eu fazia, Alberto, com 80 homens do Exército. Caramba. Era o terror. Olha lá, alguém agora está acompanhando. Essa eu me lembro. Enfim, então era você, né? Mas assim, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Verdade. Aí foi ameaçado, enfim. Mas enfim, faz parte desse processo. Mas assim, eu devo muito isso, tenho muito orgulho disso. E aí veio esse processo da rede, da FIEP, enfim, né? Dessa estrutura toda, que é onde eu sentei, cara. Eu te falo, o poder, o conhecimento traz poder. Então eu sentei já do lado de bater papo na casa do Dr. Almir, enfim, com outras pessoas. Já tive com o presidente dessas grandes empresas do Pará, diretores na feira da indústria e tal. Enfim, presidente da Norte, aqui, vários do alto escalão. Então eu lembrava disso, como meu pai dizia, né? Conhecimento vai te colocar do lado dessas pessoas. Sim. Não pelo dinheiro, mas pelo conhecimento. Sim. E aí vem a história da tua pergunta, né? Porque a feira, né, lá nesse Pixingu e o canal, né? Então tu vê que a minha trajetória tem a ver com negócio, com empreendedorismo, com desenvolvimento econômico, com tudo isso, né?
Então, na feira, nós fomos desafiados pela Luciana, da Norte Energia, a fazermos uma feira. E me lembrava da minha juventude, Alberto, e eu acho que a Carla vai lembrar, da FEICAL, que era a Feira do Comércio de Altamira, que era lá no Cais, que era feito pelo Sebrae. Então, aquilo marcou muito minha juventude, né? Marcou muito. Então, passou mais de 20 anos, ninguém fez mais nenhuma feira. Eu disse, cara, eu vou fazer, porque eu tenho um sonho de fazer esse negócio. E nós metemos a cara para fazer. Foi em 2016? 2016 foi a primeira. Aí nós fizemos com 60 estandes, só em Londres, em tendas de 10 por 10. Foram, nem lembro a quantidade de tendas aqui agora. Mas enfim, foi uma média de... Deu 60 estandes. E foi um sucesso, cara. Assim, deu 10 mil visitantes. Já foi bacana. A gente já tinha R$1, cara. Aí foi o apoio da Norte que a gente teve e da FIEPA que colocou o dinheiro. A gente estava dentro de um programa executando, né? Nós fizemos, gostamos desse negócio. Disse, rapaz, aí, bom. Realizei um sonho, né? Mas eu peguei muita porta na cara, cara. Muita porta na cara. Imagino. É doido a fazer isso, não funciona, não dá certo, não sei o quê, aquela história toda. E eu sou meio teimoso, né? Teimoso, determinado. E eu disse, não, eu vou. No segundo ano, a gente já fez um projeto junto com a CIAPA, Associação Comercial, que também sempre foi nossa parceira. E aí a gente escreveu um projeto com a CIAPA para o PDRS. E aí esse projeto ficou avaliado lá pelo PDRS em 680 mil, nós gastamos 612, aí devolvemos ainda 68 mil. E nós fomos atrás de 400 mil, que nós era a nossa contrapartida. Então o projeto estava avaliado em 1 milhão. Caramba. Bem ousado, né? Não tinha R$1, cara. A gente tinha a expectativa que o projeto seria aprovado. Expectativa e realidade zero. Mas nós tínhamos a vontade de fazer. Sim. Então, para mim assim, Alberto e Carla, a vontade já é 50%. Sim, total. Então a gente tinha a vontade de fazer. Então o grupo aceitou, vamos embora. E aí eu lembro que o Marcel dizia assim, né, cara, meu diretor. Eurípides, cara, eu te dou apoio, vai lá, se é para fazer, vamos fazer. Não, deixa como é que a gente vai. Aí, claro, aí montamos um projeto, a estrutura maior. Aí, de fato, foi aquela mega estrutura, né, de 4 mil metros quadrados de área coberta, né, 140 estandes. Aí foi 53 mil visitantes, cara. De 10 mil passou para 53 mil visitantes em 3 dias. Foi o maior evento, cara, até hoje na região foi esse. Né? E a gente gerou de negócio entre 6 e 8 milhões de reais de negócio. Teve um dia que um cara pagou, ele pagava 1.300 e pouco pelo stand dele, Alberto, ele vendeu 3 tratores, foi mais de 1 milhão, assim. Já ficou feliz, já. Então, assim, pra nós, o resultado foi extraordinário, cara, extraordinário. Aí a gente decidiu que a gente não faria ela anual, decidiu que a gente faria ela bianual, mas aí veio a eleição, depois veio a pandemia. Tava tudo certo para sair em 2020, toda programada, toda ajustada lá com a CIAPA. E aí a gente deu um time de novo nesse projeto. Mas a gente vai continuar, né? Sim. Porque, pra mim, assim, a feira, cara, fazer eventos corporativos é o que me realiza, cara. Se me perguntar assim, Eurípides, que tinha fazer grandes eventos, me realiza. E aí veio nesse processo todo da Redes, lá de 2015, me veio eu fazer eventos de entrega de consciência. Aí eu vim fazer eventos de liderança, de coach, Aí pronto, aí eu fiz para mais de 15 ou 20 eventos aqui na região. Então a gente formou para mais de 1.000 pessoas, cara. Olha aí que bacana. Não para, né? Não para, assim. Então, assim, sempre voltado com essa entrega de liderança, de consciência. Então, a minha vida mudou do ponto de vista de mindset mesmo, de mentalidade, a partir de 2015. Então, foi quando eu conheci o coach. E aí, cara, eu não parei. Aí foi coach, aí foi liderança, aí foi meditação, aí foi numerologia. E aí tem a ver com o nome lá, né? Tô usando. Isso, aí eu recebo essa organização, uma organização do sul do Chile. Aí eu levei várias pessoas pro Chile, cara. Várias pessoas pra lá. Vários. Passei 4 anos seguidos indo. Eu parei por causa da pandemia, em função disso, né? Não fui em 2020 e não fui em 2019. Não fui em 2020 nem em 2021. Mas eu levei muitas pessoas pra lá, né? Pra retiro, pra
fazer outdoor, prova outdoor, enfim, consciência mesmo, liderança, impacto, formação, sabe? Alta performance, foi formação de alta performance. Fizemos eventos em Belém, fizemos eventos em Brasil Novo, enfim, muita gente boa. E hoje tem gente no mercado com essa mudança de mentalidade baseada em tudo que a gente fez. Então, é bem legal. E um grupo, e nós éramos voluntários nesse processo. Eu queria que tu explicasse do teu nome. Ah, como sim. É que pois foi é, aí... o processo para... Aí vem nesse processo todo, essa organização é como se fosse uma universidade. Condor Blanco é como se fosse uma universidade de desenvolvimento humano. Lá tem várias escolas, meditação, escolas que tem a ver com os elementos da natureza, tem liderança, tem coach, tem escola só da mente, tem escola para mulheres, tem academias de numerologia, enfim, de talentos, tem Bacana, vários. Né? Só pode se encontrar, né, em uma dessas aí. É um leque. É um leque de... Não, é como se fosse um leque. Então, caramba, muito bom. Então você vai encontrar, como tem vários caminhos. Então esse é um caminho de desenvolvimento humano, espiritual e tudo. Eu me encontrei porque tem a ver com aquilo que eu acredito, né? E tem outras pessoas também que acreditam e a gente foi. E lá existe um mentor, um líder espiritual que há 40 anos ele fundou essa organização. É um índio andino, né? E ele acaba te entregando esse nome como se fosse uma energia extra para cumprir tua missão. É como se... Então a gente é como se fosse um batismo, é uma iniciação. Sim. Então, aí, o que significa uma iniciação? Morrer para viver de novo. Morre e nasce, né? Ou seja, você morre daqueles crenças, padrões que você tinha e você renasce por uma nova vida. Então, isso muitas é um processo... pessoas até usam assim atualmente dizendo que é a desconstrução e você faz a construção. Isso. É mais ou menos por aí. De forma o significado é o mesmo, é o né? mesmo, a gente só muda a linguagem aqui, né? Mas esse é o processo. Então, eu fui batizado e recebi esse nome, né, em 2018. Foi 2018 ou 2017? Sim, agora eu esqueci, acho que foi 2017. Eu recebi esse nome, fui batizado e recebi. Então, ele tem uma origem egípcia e indiana, né? Então, Rishikant vem de uma cidade chamada Rishikesh, na Índia, e Khan vem da legião do Gengis Khan, da Mongólia. Então é um nome que tem o poder da ação, poder do verbo e o poder da liderança. Então ele me deu essa energia do poder da ação, do poder do verbo, fala, comunicação, e o poder da liderança. Bacana. Então eu recebo essa energia. Então essa energia que eu trago e honro ele, porque de fato tem a ver com essa minha origem. A gente vê assim que o empreendedorismo tá na tua veia ali, né? Mas assim, a galera que não tá na veia, digamos, dá para aprender, tem ferramentas pro cara se despertar e tal, ainda mais no momento que a gente vive hoje. Total, cara. Assim, eu digo aqui pra ti, Alberto, o seguinte, e Carla, a pessoa que fala pra mim hoje que ele não tem como acessar um curso, não fazer um treinamento, esse cara pra mim ele tá fora, ele não mora na Terra, porque é o seguinte, eu não posso pagar um treinamento de 5 mil, de 10 mil, de 8 mil, de 2 mil, enfim, o valor que for. Beleza, eu não tenho esse dinheiro. Mas se ele tem internet, cara, se ele não tiver internet na casa dele, ele pode ir para um espaço público, pegar o celular dele e colocar cursos gratuitos na internet. Do que você quiser, cara, lá tem. Do que você quiser, até de coisas boas e de coisas ruins. Sim. Então, assim, não é desculpa para uma pessoa não estudar. Não é desculpa para um cara não fazer um treinamento. Não é desculpa para o cara não se aperfeiçoar. Porque tudo tem. Claro que alguns cursos gratuitos, eles não entregam toda uma ferramenta, uma estratégia. Mas tá lá, cara. Sim, tu já a partir desse, né, ele a já partir pode... desse, ele começa a mudar a consciência dele, o mindset dele e tal. Para que ele possa, de fato... A gente chama de subir um degrau, né? Sim. Degrau a degrau. Porque a gente vê muito assim, tá complicado os dias de hoje. Mas tem alguns trabalhos que a gente vê também, um exemplo, entregador. A gente vê muita dificuldade. A gente tem uns parceiros, uns clientes que falam, pô, não tem entregador, nunca dá certo, assim. Assim, pode ser, não pode ser aquela profissão, pô, não era isso que eu queria, mas pode ser um momento para te
juntar uma grana para te pagar um curso, se especializar em alguma coisa aí, né? Sim. Para ter esse degrau, né? Não é assim, pô, não, eu tô aqui em casa, já vou ir pra rua, eu quero o meu emprego dos sonhos. Não é assim, né? Ela tem que batalhar. O emprego dos sonhos você tem que batalhar muito. Não. Agora, existe aquele clichê, né, que diz que e de fato cara, é um clichê, mas é real. É nas dificuldades, é nas crises que geram oportunidades. Então, se a gente for avaliar que fecharam muitas empresas, fecharam nessa pandemia e está fechando. Mas também se a gente olhar muitas empresas e muitos setores que de fato cresceram exorbitantemente, delivery cresceu 900%. Sim. Então, hoje tem empresa que está faltando entregador, que não tem. Então, tem oportunidade aí? Tem oportunidade. Ah, mas eu não tenho moto. Beleza, mas tem bicicleta. Ah, mas eu... Cara, tem muitas alternativas para o cara vencer, né? A gente tem um exemplo aqui, que é um senhor que ele trabalha ali na praça da Coreto, antigo Coreto, sim, né? Sim. Ele e a esposa dele, eu conheci eles há muitos anos. Eles não têm moto, ele faz a entrega de bike. Pois é. Assim, a comida deliciosa, são pessoas responsáveis, pessoas que trabalham direitinho. E aí, ele veio entregar pra mim a primeira vez. Eu falei, vocês estão fazendo entrega? Então, meu amigo, vou entregar aqui pra ele. Demorou um pouco. Aí eu falei assim, tá demorando um pouquinho? Aí liguei, né? Não, amiga, já tá aí na tua porta. Aí eu abri. Quando eu abri, eu falei, oh meu Deus, me perdoa. Senhor, eu tava julgando, né? Mas eu não sabia por que estava demorando. Ele veio de bike. Ele falou assim, olha, eu vim de bike, mas tá todo arrumadinho quentinho. Aí. Tá quentinho. Aí ele me trouxe ele de luva, né? Ele de máscara. Ele me entregou a máquina dele toda passado aquele papel filme, né? Aí ele... Um cartão, né, meu amigo? Olha aí, não tá teve vendo? desculpa, né? Não pro teve. momento. A gente não tem, vamos fechar. Vai fechar... Entendeu? E ele faz a entrega Você sabe dele, que a minha assim. mãe é assim, ela é uma compulsiva por limpeza, minha mãe. E minha mãe dizia assim que pobreza não é sinal de nojeira, né? Ela falava isso na nossa época. Minha mãe sempre falava isso. Então você vê uma pessoa dessa aí, é um exemplo clássico disso. Não é. Então assim, e aí veio a história do programa. Então a ideia, Alberto, é a seguinte, o programa nasceu, eu criei o canal em 2018, cara, olha a doideira. Só que eu só vim colocar ele em prática em 2020. E o que aconteceu? Eu queria, aí baseado naquilo que a tua missão, teu propósito, cara, o empreendedorismo tem a ver comigo, o desenvolvimento econômico tem a ver comigo, formar pessoas tem a ver comigo, fazer as pessoas terem consciência, né, desse cenário, ou seja, eu disse, eu vou criar um canal. Pra falar a verdade, não foi um canal, eu disse, não, eu quero ter um programa na TV aberta para que eu possa entrevistar empreendedores. Aí eu fui, tem uma amiga que me deu espaço, só que naquele momento, financeiramente, eu não podia bancar o horário da TV aberta, porque eu não tinha como pagar, né, naquele momento. Que de fato não é que seja caro, é que a estrutura, ela sabe, ela trabalhou em TV, ela sabe o peso que é isso, né? Então, uma estrutura de TV é totalmente diferente. Mas esse sonho não tá parado não, viu? Ele tá ainda, tá só guardadinho ali. Aí eu disse, então, pra zero dinheiro, eu vou abrir no YouTube. Aí a gente acaba tendo amigo, né? Aí a minha irmã lá do Kumon falou assim, não, eu ajudo tu se é pra fazer o painel, eu te ajudo. Aí o outro falou assim, não, eu te dou a pintura aqui desse negócio. O Ronei falou assim, não, o Ronei da particular lá, né? Meu brother. Ele falou assim, não, eu cedo meu... É um cara que eu amo é o Ronei, cara. É um cara que mora no meu coração. Eu, Ronei, vou revelar nossas histórias, viu, Ronei? Então, o Ronei é um cara que eu tenho, assim, uma amizade tremenda e eu sou muito feliz pelo sucesso que ele está tendo, porque lá atrás ele acreditou na gente também. E aí, o que aconteceu? Ele me deu espaço, então vamos gravar, cara. Aí eu entrevisto pessoas que têm a ideia, que assim, que já tem negócio, que queiram empreender, que têm sonhos. Então lá é um espaço para quem é empreendedor, contar as suas histórias. Igual eu tava contando a minha aqui, mais ou menos assim que eu... Porque eu acho legal, porque essas histórias inspiram a gente. Sim, e tem, assim, é bacana esse espaço que tu tem, porque tem muita gente com história bacana e não tem onde contar, né? Então, assim...
Então, essa é a grande sacada. Muitas das vezes ele quer falar do produto dele, mas muitas das vezes ele não tem condições financeiras no momento de pagar esse espaço. E a gente dá esse espaço lá, cara. Assim, se quiser levar, como a semana passada uma amiga minha, ó, levou o bolinho de piracuí, cara, que ela tava. O cara arrebentou. E olha que a sacada dela. Que muitas das vezes, cara, você faz um produto desse aqui em casa e vai ficar vendendo no delivery, né? Cara, a sacada dela levou direto pro supermercado, cara. Olha a loucura. Bacana demais. Já é sucesso garantido. Bacana, né? Porque ela já pegou clientes grandes. Sim. Então daqui a pouco ela vai arrebentar. Então eu fiquei hiper mega feliz por ela, né? Então, Bacana. assim, várias histórias, né, que a gente tem. E aí tem um canal do Conexão, né? Que é Conexão Xingu. Tanto tem no Facebook, quanto tem no Instagram, quanto tem no YouTube. Então, esse é o espaço que eu tenho, eu me comunico. Até meu celular, que é popular. O celular, esse número eu nunca mudei meu número, Alberto e Carla. Já há mais de 20 anos que eu tenho esse número. Caramba, ainda o do mesmo 971. número. 972. 72. Ele sempre foi pós-pago ainda, ó. Olha só. Sempre foi. Bacana. Desde quando eu peguei ele. Então, assim, eu nunca mudei meu número. E isso, pra mim, traz uma credibilidade enorme também, assim, porque... Sabia que na época de Belo Monte teve um amigo meu que ele vendia geradores, aqueles geradores individuais, pro consórcio, de uma lâmpada só. Duas, né? Aquelas cabeças assim. Eles venderam 500 geradores aqui pro Belo Monte, na época, pro grupo, pro CCBM. E ele não conhecia ninguém em Altamira, ele lembrou. Disse, cara, eu só conheço uma pessoa em Altamira, cara. Se o número dele for o mesmo, aí ligou, né? Aí eu vi aquele telefone de São Paulo, você bem coisa da Vivo, né? Mas eu sou de atender todo mundo, né? Mesmo que eu não atenda na hora, eu mando recado, eu sempre faço isso. E ele falou assim, cara, é Eurípides. Eles não acreditam. Não acredito. Aí eu dei todo o direcionamento para ele entregar os geradores aqui, cara. Então, assim, você vê como o número eu nunca mudei. E segundo é isso. Então, assim, o espaço, conexão, quem me procurar é 9172-1130, esse é meu número, nunca mudou. Tá? É fácil de me encontrar também, minha família é conhecida, a Judite lá do Kumon, o Paulo, a Diana hoje que está em Belém, está empreendendo, os meus sobrinhos estão lá fazendo faculdade, uma já faz direito, outro faz pedagogia, o outro deve entrar agora para direito também, o meu afilhado, que é o mais novo. Legal. E já está trabalhando com, já tem uma franquia, se inspirou também comigo, moleque de rede social. Que massa. E ele quer fazer direito, mas ele quer ir para o mundo dos negócios. E o outro faz psicologia, e o outro quer fazer medicina, já passou para um monte de faculdade, mas quer fazer medicina. Então, assim, é uma família nossa de empreendedores, de pessoas que pensam longe, e gostam de fato de fazer diferença, cara. Então, assim, eu quero fazer um convite também de vocês ir lá no Conexão, né, cara? Olha aí, vamos lá, sim. Falar do Isso Pode, como nasceu, né? Vamos fazer essa troca que eu acho legal. Então, na hora. Da minha parte aqui, cara, muito obrigado. Ele tem umas histórias da Domínio que eu morro. Então vamos falar da Domínio lá. Começou em Santarém. Então, assim, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por esse espaço. Obrigado pelos os seguidores aí. Se inscreva aqui no canal do Isso Podcast. Entre lá, clica no sininho. Tem que, para receber não só se inscrever, porque tem que clicar no sininho, porque aí recebe a notificação. Notificação, é verdade. Então, quem ainda também não está inscrito lá no Conexão Xingu, acesse lá e clique. Eu vou já lá me inscrever. Então, assim, muito obrigado, gratidão, sucesso, cara, para vocês. Eu desejo. Obrigado. Eu sempre digo o seguinte para as pessoas: eu desejo o sol para vocês, que é onde a gente deve estar. É verdade. A nossa busca é o sol, cara. Obrigado. Eu sempre falo isso, enquanto seu lugar ao sol, eu sempre encontrei. Brilhar como o sol, iluminar como as estrelas. Maravilha, obrigado. Obrigado, querido. Obrigado, Eurípides. Então, pessoal, esse foi o nosso Isso Podcast de hoje. E lembrando, né, quarta-feira a gente tá com Cristiano Marques e a Gra, né? É uma cantora maravilhosa que já tem 2 artistas, né, que vão estar também dividindo a história deles com a gente, com vocês. A gente espera por vocês, viu? Às 20 horas. Boa noite.